Jesus, capítulo 29, profeta Jeremias. Enquanto você procura e acha o livro do profeta Jeremias, quero louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que Ele nos concede de podermos viver. Se estamos aqui neste momento, nessa noite, isto é consequência da benfeitoria de Deus para conosco durante esta manhã. Se chegamos até agora a este minuto, é porque Deus tem nos sustentado para chegarmos aqui. Então a primeira gratidão que temos a Deus é pelo fôlego de vida que nos sustenta até agora. Verso de número 11 e alguns outros, os irmãos encontraram? Porque eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais ou esperais. Então me invocarei, e ireis, e orareis a mim, e eu vos escutarei e ouvirei, e vós buscar-me-eis, e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu serei achado de vós, diz o Senhor, e eu desviarei o vosso cativeiro e vos ajuntarei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu vos levei, diz o Senhor, e eu vos trarei novamente ao lugar de onde vos deportei. E você, se assentando, diga amém. Deus abençoe também pela vida do pastor Jair, já nos últimos minutos, prestes a iniciar a ministração, a gente ouve essa incumbência de ministrar a palavra do Senhor. Mas como servos e soldados nunca andam despreparados, estamos prontos a transmitir-lhes uma palavra do Senhor. Você pode repetir comigo a seguinte frase: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Está muito fraco, repete mais uma vez: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Diga para teu irmão: Deus tem um plano. Deus tem um plano. Repete de novo, seja profeta: Deus tem um plano. Porque esta frase será o norte da nossa mensagem em poucos minutos nessa noite. Deus tem um plano. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, o livro do profeta Jeremias, capítulo 29, logo identificamos que o povo de Israel está vivendo no cativeiro babilônico. Cativeiro este que havia sido profetizado pelo mesmo, em que ele profetiza acerca desse cativeiro em decorrência a desobediência do povo de Deus, em que servia ao Senhor, em alguns momentos e outros momentos se desviava para servir a outros deuses. Esse profeta vai denunciar algumas atitudes do povo, que vai fazer com que Deus olhe para o seu povo, e a única maneira de Deus trazer o seu povo de volta para si era por meio de um cativeiro. Esse profeta, ele vai profetizar uma correção, o conserto de Deus para o meio do povo, e dizendo para o povo: se vocês não se consertarem, se vocês não servirem a Deus de verdade, se vocês não abandonarem os ídolos, Deus vai permitir que os babilônios venham e assole todo o povo, e assole toda a cidade, e leve o povo cativo para a Babilônia. O povo ouve essas repreensões do profeta, o povo ouve essa mensagem do profeta. Mas você já viu, você já percebeu aquele tipo de pessoa que continua nos seus pecados, e mesmo que alguém lhes pregue a verdade, ele, mesmo sabendo que o que está fazendo é errado, ele nunca está disposto a deixar os erros para servir a Deus de verdade. Assim aconteceu com o povo. A mensagem do profeta entra por um ouvido e sai pelo outro. A mensagem do profeta não alcança o coração desse povo.
de maneira que um determinado dia Deus permite que os babilônios invadam a terra de Israel e leve o povo para o cativeiro de Babilônia. E chegando em Babilônia, depois de alguns anos, aproximadamente 70 anos de cativeiro, o povo começa a orar a Deus, pedindo para que Deus lhes desse mais uma oportunidade. O povo começa a se voltar para Deus, orando e pedindo para que Deus lhes concedesse mais uma vez o privilégio de adorar ao Senhor na sua terra natal, ou seja, na cidade de Israel, no país de Israel, na terra de Israel, na terra santa de Israel. Depois que o povo está dentro do cativeiro, eles começam a fazer aquilo que deveria fazer antes que o cativeiro viesse. Se eles tivessem dado ouvido à mensagem do profeta, se eles tivessem dado ouvido à mensagem do profeta de Deus e a mensagem de Deus, eles não iriam para o cativeiro, e dentro do cativeiro eles começam a fazer tudo o contrário. Como assim contrário? Eles começam a orar, começam a jejuar, eles começam a chorar e prantear diante de Deus, eles começam a levantar clamores, jejuns, eles começam a rogar, eles começam a interceder, começam a pedir, começam a chorar, começam a se humilhar. Deus vai usar o profeta mais uma vez e vai dizer para eles no verso 11, porque eles estão pedindo: Deus, nos leva de volta para a nossa terra, nós nos arrependemos do nosso pecado. Parece até a oração de Esdras capítulo 10, quando Esdras vai propor o conserto no meio do povo, e o povo começa a dizer: olha, Esdras, nós temos pecado, é verdade, nós temos transgredido, é verdade, nós temos casado com mulheres estranhas, é verdade, mas ainda há esperança para nós, porque Deus assim disse: ainda há esperança por uma via. A única via de Deus restaurar se chama via do arrependimento. Não existe outra maneira de Deus trabalhar na nossa vida que não seja pela via do arrependimento, pois o arrependimento traz perdão, e o perdão junto com o arrependimento traz reconciliação com Cristo, e a reconciliação com Ele traz paz de espírito, e a paz de espírito promove paz entre os irmãos. Eu estou pregando a mensagem muito atual nesta noite, porque tem muita gente que está ouvindo a mensagem de Deus, mas entra por um ouvido e sai pelo outro, e Deus está dizendo: eu vou te apertar para você vir, eu vou apertar você, vou começar a fechar as coisas, vou começar a fechar as portas. Quando eu digo fechar a porta, eu não estou dizendo apenas de porta de emprego, eu estou falando de vários outros tipos de porta, e Deus está dizendo: não existe outra maneira de eu trazer você para perto de mim que não seja por meio dos apertos. Então eu vou te apertar para você descer, eu vou te apertar para você orar, eu vou te apertar para você jejuar, eu vou te apertar para você descer na madrugada, eu vou começar a te apertar. Eu volto a repetir, eu estou lhes pregando a mensagem atualizada para ti nesta noite. É porque Deus é mau? Não. É porque Deus quer o meu mal? Também não. É porque Deus me quer mais perto dele, e para que ele me tenha perto dele, ele vai fazer tudo possível e preciso para que eu não saia de perto dele. Pode ter certeza de uma coisa: Deus está falando com alguém aqui. Você se deixou se distrair e você está um pouco longe da presença de Deus. Mesmo estando na casa do Senhor, você está longe da presença de Deus. Ele está dizendo: nem que a minha mão tenha que levá-lo para a terra de Babilônia, mas eu vou promover um concerto entre mim e você, e vai ser só eu e você cara a cara, porque eu quero ter uma comunhão com você. Você pode dar glória? E agora o povo começa a orar dizendo: Deus, nos leva de volta, nos restitui para a nossa terra. Aí Deus vai usar o profeta para dizer: eu pensei os pensamentos que tenho sobre vós, e os pensamentos que eu tenho não é pensamento de mal, apesar de vocês estarem vivendo no meio do cativeiro. O pensamento que eu tenho não é para matar você, mas o pensamento que eu tenho é pensamento de vida. Mas eu permiti o cativeiro porque vocês precisavam reconhecer que são dependentes. Eu precisava permitir o cativeiro para vocês lembrarem que não existe outro Deus. Eu permiti o cativeiro para vocês entenderem que não tem como servir a dois senhores: ou vocês servem a mim, ou vocês servem a Baal. Não tem como ficar em dois pensamentos. E Deus vai dizer para o povo, por meio do profeta Jeremias: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, é pensamentos de paz e não de mal. Se você puder levantar uma de suas mãos e
isto vai soar como uma profecia, uma mensagem profética para você que acha que você é o coitadinho, para você que acha que Deus está te massacrando, para você que acha que Deus está te apertando demais e que Deus é mau. A mensagem de Deus para você hoje é nesta noite dizendo: eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, é pensamentos de paz e não de mal. Eu não estou pensando para você ficar na guerra. O pensamento que eu tenho sobre vós é pensamentos de paz e não de mal, não é de guerra, é para dar os fim que você deseja. Porém, eu tenho um plano e o meu plano é melhor. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer: para que Deus cumpra o plano dele, você precisa deixar o seu. Vou repetir de novo: para que Deus faça o plano dele, você precisa abrir mão do seu. Para que Deus cumpra o propósito dele na sua vida, você precisa deixar a sua vontade. Está disposto? Você ainda quer viver o plano de Deus? Você ainda quer viver a vontade de Deus? Para viver a vontade de Deus, a sua precisa ser deixada de lado. Não tem como viver os projetos de Deus deixando com que a minha vontade fale mais do que o propósito de Deus. Não tem como viver a plenitude da chamada de Deus se eu não estou disposto a mudar os meus planos para aderir aos planos de Deus. Ah, pastor, mas eu tenho promessa. Escuta aqui, não é a promessa que tem que se adaptar a você, rapaz. É você que precisa se adaptar à promessa. Ah, pastor, mas Deus sabe como é que eu estou. Vou sair da igreja. Pode sair. Deus não vai mudar quem ele é por causa dos seus caprichos, não. Vou desviar, pode ir para o mundão, pode bagunçar. Deus não vai mudar quem ele é por causa de você e por causa do seu plano, não. Aquilo que prevalece é o plano de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus. Pois a Bíblia diz que a ele pertence o poder do querer e efetuar todas as coisas. Você quer que Deus cumpra a sua vontade, a vontade dele na tua vida, mas você não está disposto a abrir mão de nada. Eu estou pregando uma mensagem atualizada. Deus está dizendo: eu tenho um plano. Eu tenho um plano. Você pode repetir mais uma vez comigo: Deus tem um plano. Repete mais uma vez comigo: Deus tem um plano. Deus tem um plano, e o plano de Deus não é te ver caído, o plano de Deus é te ver de pé. O plano de Deus não é te ver choramingando pelos cantos, o plano de Deus é te ver sorrindo com um cântico de vitória na tua boca. E se isso te consola, capítulo 2, eu ouço como uma profecia nos meus ouvidos e passa pela minha boca para liberar para você nesta noite, que quer viver o plano de Deus, e mesmo que a tua vontade pareça maior, mas Deus está dizendo: a partir do momento que você deixar a tua vontade, eu começo a liberar a minha vontade, meu propósito, o meu querer. E pode ter certeza de uma coisa: que quando eu começar o meu trabalhar, é fiel aquele que começou, e ele não vai parar no meio do caminho. Ele começou e o plano dele é dar continuidade. Aí você está dizendo: pastor, mas eu estou sangrando. O plano dele para você é te restaurar. Pastor, mas eu estou quebrado, estou caído, eu já não tenho mais força. Se você quiser entender, entenda o plano de Deus. Ele está dizendo: a partir do momento que você deixar a tua vontade, a minha vontade prevalece. E a minha vontade não é te ver sangrando, se arrastando, mas o meu propósito é te sarar para te usar. O meu propósito é te sarar. Como assim sarar? Eu vou sarar você por dentro primeiro, porque eu ouço a palavra de Deus como uma palavra profética dizendo nessa noite: eu quero curar primeiro a tua alma. Eu quero curar primeiro a tua alma. Eu estou vendo o teu esforço, eu estou vendo a tua tentativa, eu estou vendo todos os teus planos, mas eu quero dizer-vos uma coisa: isto eu estou lhe dizendo na direção do Espírito de Deus. Ele está dizendo: o meu plano para você é te sarar por dentro, o meu plano para você é te restaurar, o meu plano para você é te renovar, o meu plano para você é te pôr de pé. Você está dizendo: pastor, mas eu não tenho força suficiente para ficar em pé. Então receba esta palavra, capítulo 2, verso 1 e 2 do profeta Ezequiel: enquanto ele falava comigo, eu caí no chão como morto, e me faltou força suficiente para ficar de pé. Mas eu me surpreendi, é que enquanto ele falava comigo, entrou em mim um Espírito, e ele mesmo me colocou de pé. Eu não tinha força para viver sozinho, então o Espírito entrou em mim, e ele mesmo me colocou e disse: filho do homem, fica de pé. Esse é o propósito de Deus, essa é a vontade de Deus, é te ver de pé, é te ver cantando, é te ver sorrindo. Pode estar tudo
entender, mas o meu plano é melhor. Você pode até não estar entendendo, mas o que eu tenho para você é melhor. O seu plano até hoje deu errado, mas se você quiser, o meu plano vai dar certo. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Deus, tu és poderoso, aleluia. E alguém está dizendo, mas eu tento, tudo dá errado. É porque você está tentando do seu jeito. Aleluia. Todas as vezes que eu faço algum planejamento, tudo parece que vai bem, mas dá errado. Porque você está tentando do jeito errado. Você está lutando com as armas erradas. Você quer fazer do seu jeito. Deus, poderoso. Quantas vezes Deus vai precisar falar para você que do seu jeito não vai dar? Quantas vezes você vai precisar ouvir que do seu jeito não vai dar certo? Quantas vezes você vai precisar quebrar a cara para entender que o propósito de Deus é melhor e é maior, mesmo que fuja do seu controle, nada foge do plano de Deus. Quantas vezes você vai precisar chorar e pedindo graça a Deus para sobreviver, porque você não está entendendo que Deus quer fazer o plano dele, a vontade dele, o querer dele na tua vida. Até quando você não vai entender que você vai rodar e rodar como um círculo e não vai dar nada certo? É porque Deus está dizendo, você está tentando do jeito errado. Entrega a sua vontade para mim, se submeta à minha vontade e que a minha vontade prevaleça para você, que o meu querer prevaleça na tua vida. Se o meu querer prevalecer, você não morre. Se o meu querer prevalecer na tua vida, você não cai, porque Deus está dizendo, se depender de mim você avança, se depender de mim você prossegue, se depender de mim você vai conseguir aquilo que você deseja, se depender de mim você vai sorrir, você vai cantar mesmo na tempestade. Pois o capítulo 2 do livro de Cantares, a Bíblia diz, Salomão escreveu dizendo, o inverno já passou, o tempo da sequidão já foi, mas as flores já começaram a aparecer, os passarinhos já começaram a cantar. Aí ele continua dizendo, é um novo cântico que Deus está colocando na boca, é um novo cântico que Deus está colocando na boca. Olhe para mim, receba isto como profecia para voltar o microfone. Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. Sabe quando? Quando você vier aqui para a Bíblia, ele está dizendo que o meu plano é melhor para você, o meu plano é melhor para você, o meu jeito é melhor para você, o meu desejo é melhor para você, o meu pensamento é melhor e maior para você. O diabo quer te matar, mas o meu pensamento é te fazer forte. O diabo está tentando te derrubar, mas o meu plano, o meu pensamento é melhor e é maior. Eu vou repetir mais uma vez antes de eu me entregar o microfone. O plano de Deus é maior e é melhor. O plano de Deus é melhor e é maior. O plano de Deus é melhor e é maior, pastor. Mas o meu filho está rebelde, o plano de Deus ainda é maior. Pastor, mas a minha família está doente, o plano de Deus é maior. Pastor, eu já não tenho força, mas o plano de Deus é maior. Pastor, eu já não consigo mais, mas o plano de Deus é maior. Pastor, eu estou sangrando, o plano de Deus é maior. Se você pode ficar de pé, faça isso por gentileza, levantando uma de suas mãos, recebendo esta profecia no nome de Jesus. Você está dizendo, eu não vou mais, eu vou parar, não tem como mais, eu já não tenho força, eu vou sair da igreja, eu já não consigo ver nada de bom. Você pode até sair, você vai rodar em círculo no mundo, você vai bater cabeça, porque você não está entendendo que o plano de Deus é melhor, você não está vendo que a porta de Deus é maior, você não está enxergando que você está tentando do seu jeito e do seu jeito não vai. Você está tentando, você está lisdubriado, é porque você está tentando do seu jeito, você está olhando com seus olhos, e com seus olhos normais você não vai ver nada mesmo, na sua expectativa você não vai conseguir nada mesmo. Então deixa Deus olhar através de você, então deixa que a mão do oleiro trabalhe para você, então deixa que o Todo-Poderoso trabalhe por você. Eu sei os pensamentos que tenho sobre vós, eu sei os pensamentos que tenho sobre vós. Você está dizendo, Deus, o que é que o Senhor quer para mim? Ele está dizendo, buscar-me-eis e me encontrareis, quando você me buscar de todo o coração, me busque por inteiro. Você vai entender a minha vontade. Você me perguntou, você não veio aqui nessa noite atrás de uma resposta? Aqui está a resposta de Deus. O meu querer é melhor, o meu querer é melhor, o meu querer é te acender, e quem dera a Deus ele te acenda, ele acende
acenda uma chama do Espírito no teu coração. Você está dizendo, eu já não sinto mais a presença. É porque você ainda está tentando do seu jeito. Mas o plano de Deus é te ver uma tocha acesa na presença dele. Ele está dizendo, hoje é noite que eu estou dizendo, o meu plano é melhor para você, o meu desejo é melhor para você. Você parou, você estacionou, você estagnou, você já não faz mais, já não canta mais, já não ora mais como antes. É porque você já não tem expectativa nenhuma. Mas Deus está dizendo, eu quero renovar você. O meu desejo é te ver forte, o meu desejo é te ver na minha obra, o meu desejo é te usar como instrumento na obra. Deus está falando com alguém aqui nessa noite que você parou, você já não enxerga mais uma expectativa, você estacionou e você está olhando de um lado para o outro dizendo, Deus, e para onde é que eu vou agora? E Deus está dizendo, entra na minha vontade que eu lhe dou a direção, entra na minha vontade que eu lhe dou a direção, porque você não está entendendo que eu estou te chamando para mais perto. E Deus pode te restaurar nessa noite, Deus pode te renovar nessa noite, e através de você a cura pode chegar lá, a cura pode chegar na tua casa, para o teu marido, para o teu filho, para a tua esposa. Deus pode fazer grandes coisas nessa noite, porque você precisa entender que o plano dele é maior. Em casa, para quem está me assistindo, pensou em desistir, o plano dele é melhor. Acha que Deus é ruim, acha que Deus é mau, porque não está dando o que você quer. Muitas coisas que você pede que Deus não te dá, é Deus te livrando de uma dor de cabeça lá na frente. Porque você precisa entender que a vontade de Deus é melhor, a vontade de Deus é maior. Eu volto o microfone, em nome de Jesus eu peço oração. Quando você for orar, pelo jovem Maurício de Oliveira Ferreira e a irmã Gisele Rocha da Silva, João Paulo Dias da Silva e Suzilene Silva. Esses dois jovens vieram hoje à tarde em um ato interessante do Espírito Santo. Após as irmãs terminarem de arrumar a igreja, ficamos aqui, o nosso irmão Diesler e eu estávamos passando aqui os louvores. De repente passou dois jovens, parou ali na porta da calçada, parou e começou a ouvir os louvores e seguiram viagem. 3 minutos depois eles voltaram, ficaram ali mais ou menos onde o pastor Francisco estava em pé. Eu falei para eles, entra, senta, fica à vontade. Entraram, sentaram, ouviram os louvores. Eu falei para o irmão Jesley, muda o louvor, porque a dimensão mudou. Temos 2 vidas aqui. E eles disseram, o louvor trouxe a gente. O louvor trouxe a gente. E ele disse, a gente precisa fazer um concerto com o Senhor. Fizemos oração por ele. Amanhã na oração já vai estar aqui os 4. O Maurício com a esposa, o João Paulo e a esposa, e os filhos. Deus tem seus meios de trabalhar. Porque o desejo de Deus, o pensamento de Deus é melhor e é maior. De um simples passadinho, o Espírito Santo foi lá fora, pegou 2 e trouxe aqui para dentro. Enquanto muitos aqui dentro não dão valor, o Espírito Santo está trazendo.